Jesus seja o centro de todas as coisas. Esta é a palavra que nós vamos refletir aqui hoje, nesta manhã. Jesus é o centro de tudo. Jesus é o centro de todas as coisas. Eu convido você a abrir a sua Bíblia ou acompanhar nas telas o texto de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 1, versículo 13 ao 20. Já está aí projetado, tanto aqui como você que está em casa, na sua tela também. E nós vamos ler. Acompanhem comigo a leitura. Diz assim: sobre a excelência da pessoa e da obra de Cristo. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que havendo feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros, também, que outrora eres estranhos, inimigos do entendimento, pelas vossas obras malignas, agora porém vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Há um texto paralelo a esse texto, também do apóstolo Paulo, que ele está em Romanos, no capítulo 11, no versículo 36. É o texto que conclui um fragmento das Sagradas Escrituras dos mais desafiadores, o capítulo 9, o capítulo 10 e o capítulo 11 do Evangelho, da carta de Paulo aos Romanos, onde Paulo fala da eleição, onde Paulo fala da predestinação da igreja. E esse texto ele é tão difícil e tão complexo, e não é à toa que ele é tema das maiores e dos maiores debates entre arminianos e calvinistas ao longo da história. Mas o belo é que Paulo conclui toda aquela sua tentativa de explicar o que é inexplicável, de dizer o que é indizível, de sistematizar o que não pode ser simplesmente tratado como um dogma de tamanha a dimensão sobrenatural e incompreensível da realidade das coisas espirituais a respeito da eleição. Mas Paulo conclui todo aquele fragmento de carta com aquele lindo poema, quando ele diz que o Senhor, ele é soberano de tal modo, e Paulo diz assim: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. É a partir do verso 33 de Romanos 11. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem foi que primeiro deu a ele? Quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro deu a ele para ser restituído? E aí o verso 36 conclui: porque dele, por ele e para ele. Este verso 36 é um paralelo do texto de Colossenses que acabamos de ler, onde Paulo está falando que nele tudo subsiste, que dele e para ele são todas as coisas. Ou seja, Jesus está no centro de todas as coisas, na origem, no meio e no fim. Dizer que Jesus é o centro é dizer que para ele tudo converge. Dizer que tudo orbita
e é atraído pela gravidade da sua presença, do seu poder e da sua glória. E que tudo ao mesmo tempo emanou dele. E que tudo ao mesmo tempo subsiste nele. E é isso que significa dizer que Jesus é o centro. O problema é que nós estamos vivendo um tempo onde o evangelho se tornou antropocêntrico e não mais cristocêntrico. Ontem, enquanto eu estava ali em alguns afazeres, as canções estavam tocando ali na playlist do Spotify, na caixinha de som, e a Margarete na cozinha, e eu do lado de fora, e ouvindo as canções, e uma canção, ela saltou aos meus ouvidos. Filho, fecha os olhos, diz a letra. Imagine eu aqui do céu, cantando para você. Veja a letra. E enquanto você dormia, eu fiz essa canção só para dizer que se você pensa que eu não me importo, você está errado. Agora preste atenção. Você não sabe, mas quando eu fiz as estrelas, eu imaginei você sentado na areia, olhando para o céu. Eu pus os meus braços nela para você me enxergar. Você não sabe, mas eu fiz os passarinhos para cantar para você, em sua janela, bem cedinho, uma canção. São essas as letras antropocêntricas que dizem que o universo, em vez de ter sido feito nele, por ele, para ele, que o passarinho foi feito para você, a natureza para você, e que Deus fez as coisas para você. É uma canção evangélica. E fez uma música. Eu estou aqui do céu compondo uma canção para você. O pregador famosíssimo, que arrasta multidões, David Leonard, pregou esse seguinte fragmento de texto. Jesus é o centro do evangelho, abre aspas, Jesus é o centro do evangelho. Jesus é o centro da Bíblia, mas de Jesus você é o centro. Se tudo que Deus fez apontou para Jesus, e tudo que os profetas fizeram apontaram para Jesus, tudo que Jesus fez apontou para você. Jesus colocou um alvo em você, e tudo que Ele faz é para você e por você. E eu declaro em nome de Jesus, mas ele fala mais algumas coisas e depois ele diz essa frase. Eu declaro em nome de Jesus, que você é a pessoa mais importante da terra. Esse é o evangelho antropocêntrico, motivacional, que a gente chama, e hoje já está sendo chamado, do evangelho coaching, que tomou as nossas canções, que tomou a nossa enologia, e a gente precisa ir lá na década de 80 buscar a um doce espírito aqui, para abrir este culto. E a gente precisa voltar tantas vezes no tempo para conseguir encontrar uma canção onde Cristo seja o centro. Ainda que a última que cantamos é bem recente. E que bom que ainda possamos ter pessoas que cantem que Jesus seja o centro. E é o que nós queremos falar aqui hoje pela manhã. À luz do texto de Colossenses que acabamos de ler, feche seus olhos que eu quero orar, Pai. Em nome de Jesus, que a Tua palavra seja ministrada com unção e poder a cada coração. O poder que seja do Teu Espírito, a sabedoria que seja do Teu Espírito e o discernimento que venha dEle, para nos iluminar e para nos esclarecer, pela glória de Jesus Cristo. Amém. Amém. Então, meu irmão, nós acabamos de ler Colossenses, e eu quero reler o fragmento do verso 15 apenas até o verso 20. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Estejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja.
Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em todas as coisas tenha primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Jesus é o centro de todas as coisas, primeiro, porque ele é o primogênito da criação. E ser primogênito significa muito mais do que ser aquele que vem antes. Os arianos, heresia do século IV, diziam que Jesus era uma criatura, criado como todas as demais, apenas tendo sido criado antes delas, e baseavam-se nesse versículo, heresia. Ele é o primogênito, não é porque ele foi criado, ele é o primogênito porque este verso, e João Calvino, nos seus comentários da carta aos Colossenses, ressalta muito detalhadamente isso. Este versículo não pode ser lido à revelia do versículo 18, e olha o que diz o versículo 18: ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio. Primogênito vem depois de dizer que ele é o princípio, ele está na origem de tudo. Tudo que foi criado a partir dele. Não há um princípio antes dele. Portanto, ele existe desde a eternidade com o Pai. É Deus de Deus e luz de luz, como diz o texto do Credo Niceno. Ele é a cabeça do corpo, o primogênito dentre os mortos. O que significa dizer que ele é o primogênito de toda a criação? E agora eis um grande mistério que eu quero dividir com você. Deus não foi surpreendido, meu irmão. Deus não foi surpreendido com a queda. Deus não foi surpreendido pelo pecado. Aquela pergunta, se Deus sabia, por que permitiu, por que colocou a árvore, por que deixou a serpente entrar no jardim? Deus não foi surpreendido. Tudo estava diante dos olhos daquele para quem não há presente, passado e futuro. Deus não é aquele que sabe o futuro, Deus é aquele que é acima do tempo. Tudo diante dele apenas é, nada irá acontecer, nada existirá, nada ocorrerá. Portanto, quando a Bíblia diz que Jesus é o primogênito dentre os mortos, você precisa entender que a morte e a ressurreição de Jesus é um evento que aconteceu na eternidade antes que o mundo existisse. Apocalipse capítulo 13, versículo 8 diz o seguinte: e adorá-lo-ão, falando-se da besta, todos os que habitam sobre a terra. Leia esse finalzinho agora comigo. Aqueles, vamos lá, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida, que foi morto, o cordeiro que foi morto, ele é o primogênito dentre os mortos, porque na medida em que a queda e a morte eram uma realidade patente, toda a criação já nasceu redimida, porque a morte do cordeiro antecede a morte da natureza. Percebe? A morte do cordeiro na eternidade, fora do tempo, antecede a morte da natureza. Portanto, tudo que nasce condenado à morte por causa do pecado, também já nasce com a redenção da ressurreição, porque ele é o primogênito dentre os mortos. Porque quando a possibilidade, a realidade da queda e da morte aconteceu na eternidade, Deus, na sua soberania, já havia dado a si mesmo para garantir que eu e você estivéssemos aqui hoje, não condenados à morte, mas destinados a viver, porque ele foi o primogênito que morreu, ressuscitou, para que tudo aquilo que um dia nasça e venha a morrer, também ressuscite. Aleluia! Por isso que ele é o centro, porque nada do que existe existiria sem a cruz. É porque na nossa cabeça que olhamos o tempo na linearidade,
que lemos o tempo de modo linear, onde os eventos se sucedem um após outro ao longo da história, a cruz parece uma reação ao pecado, parece uma resposta de Deus à queda e à morte do pecado, parece o contragolpe de Deus ao golpe de Satanás. Não, meu irmão, a natureza já foi criada sobre o sangue do Cordeiro, que foi morto antes ou desde a fundação do mundo. Quer ver outro texto? 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que os vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Verso 20, lê comigo agora também. Conhecido com efeito, porém manifesto, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo. Ou seja, conhecido na eternidade, antes da fundação do mundo, mas revelado na linha do tempo, no fim dos tempos, para que este amor pudesse ser publicamente conhecido na história. Por isso que Jesus é o centro. Porque Ele foi o primeiro a morrer antes da fundação do mundo, porque na sua morte, na sua ressurreição, a vida se viabilizou. Por isso que tudo que se faz por meio da vida, ou tudo que fazemos com a vida, será trazido para que prestemos conta diante do Senhor. Ele morre fora do tempo para que no tempo tudo exista. Para que tudo que morre possa renascer. Ele morre e ressuscita. Por isso que a natureza, texto que lemos domingo passado, aguarda e geme, aguardando a redenção dos filhos de Deus. Por isso que a natureza espera o tempo onde toda ela será redimida, onde a vida, ela será gerada a partir da morte. Por quê? Porque Jesus foi o primogênito disso tudo. Tudo e todos nele ressuscitam. Repete isso. Tudo e todos nele ressuscitam. Todos, sim. Mesmo aqueles que ressurgirão para a segunda morte. Apocalipse capítulo 20, versículo 6. Lê comigo esse texto, está aí. Acompanhe a leitura. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Então haverá uma segunda. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Então também haverá uma segunda morte. Então veja. Os que foram condenados à morte não viverão na morte eterna. Serão ressuscitados. Porque quando Jesus morreu e ressuscitou, foi para garantir que tudo que morra, ressuscite. Toda criatura e toda criação foi nele redimida na cruz do Calvário. Então preste atenção, que aqueles que vierem a morrer a segunda morte, conforme o texto que acabamos de ler, não a morrerão por causa do pecado original herdado de Adão, porque o salário do pecado é mas o dom gratuito de Deus é e assim como o pecado passou a todos os homens, a ressurreição que ele trouxe na cruz também passou a todos os homens. Não é isso que diz Romanos, capítulo de número 5? Então preste atenção. Todos que morrem, ressuscitam. Para a salvação ou para a segunda morte, para a condenação. Agora, quem ressuscita para a condenação, será condenado porque, não por conta do pecado que o destinou à primeira morte, mas por conta de não ter recebido, acolhido e abraçado a salvação de Cristo Jesus. Preste atenção nisso. Olha o que diz o verso 11 de Apocalipse.
porque todos estarão diante dele para dar conta da vida. E vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros, e ainda um outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. E deu o mar os mortos que neles estavam, e a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Quem está escrito no livro da vida? Aqueles que confessam a Jesus Cristo como seu Salvador e como seu Senhor. Crê no Senhor Jesus e será salvo. Quem crê e for batizado será salvo. Se creres com o teu coração e com a tua boca confessares, serás salvo. É esta a declaração da palavra. Portanto, aqueles que ressuscitando forem julgados e lançados para a segunda morte, serão aqueles que, havendo recebido de graça a oportunidade da vida, disseram não ao Filho de Deus, cujos nomes não foram achados inscritos no livro da vida do Cordeiro. E aí agora juntando com o versículo 8 do capítulo 13, que foi morto desde a fundação do mundo. Toda a vida foi criada por Ele, alimentada por Ele e destinada a Ele. Ou seja, Ele morreu para que tudo que existe só pudesse existir a partir da sua morte. Então não adianta, se você está querendo dar cabo da sua vida, escuta o que eu estou dizendo. Se você está pensando aí de casa dar fim na sua vida, Jesus morreu para que você existisse. E todos nós teremos que prestar conta do que fizemos com esta vida. E então no juízo final, escute, você que recebeu esta dádiva de vida, você que recebeu esta vida para honrar o Criador, para a glória do seu nome, porque todas as coisas foram feitas não para você, mas todas as coisas foram feitas para Cristo, para a glória dele. O Pai o exaltou, para que todo joelho se dobre, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, diz Filipenses capítulo de número 2. Para que Ele seja glorificado. Todo ser que respira, respira para louvar ao Senhor. A natureza louva ao Senhor, as aves dos céus, os rios, as cascatas, os salmos decantam que não há coisa criada neste universo que não tenha sido criado para a glória dEle. Ele é o centro de todas as coisas. Portanto, deixa eu dizer uma coisa, pastor, o que vai ser cobrado de mim no juízo final? Sabe o que será cobrado de você? Se você viveu a vida que você recebeu ao custo da morte do Filho de Deus, dele, por ele, e se a viveu para ele. Ou se a tem vivido egoisticamente para si mesmo, para seu próprio prazer e para sua própria glória. Você viveu nele, você viveu por ele, e você viveu para ele. É isso que está anotado nos livros que serão abertos. Porque ele é o centro de todas as coisas. Então, número 1, porque ele é o primogênito de toda criação. Segunda coisa, vamos voltar a Colossenses, verso 16. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Aqui
eu começo a fazer o paralelo entre o texto de Colossenses e Romanos 8,36. O que diz em Romanos 8,36? Vamos ver se vocês estão ligados. Dele, por ele e para ele são todas as coisas. Dele, por ele e para ele são todas as coisas. E aqui Paulo está dizendo, porque nele, primeiro fragmento do verso 16, pois nele foram criadas todas as coisas. Este nele equivale ao dele de Romanos 8,36. Porque o dele de Romanos 8,36 não é o dele de pertencimento. Ah, aquele carro é dele. Não, o dele é o dele de procedência. Procede dele. Emana dele. E é o que Paulo está dizendo aos Colossenses. Porque nele foram criadas todas as coisas. Deus fez em Cristo a base. Eu vou usar uma linguagem aqui bem industrial. Eu sou da indústria, né? Eu trabalho com manufatura. Eu pego uma matéria-prima e transformo ela em outra coisa. Esse é o meu trabalho. Jesus foi a substância, a essência, a matéria-prima de toda a criação. Nele foram criadas todas as coisas. Dele foram criadas todas as coisas. Você flui do Senhor. Ele criou você e a Bíblia diz que Ele soprou o fôlego de vida dele. A ruá divina é a palavra hebraica que está lá no Gênesis. A ruá divina soprou sobre você e você se tornou um nefesh, é a outra palavra que está lá, que significa alma vivente. Portanto, toda a vida procede dele. Tudo que emana, tudo que respira procede dele. Tudo vem dele. E preste atenção numa coisa. Nele foram criadas todas as coisas. Aí Paulo completa, bota o verso 16 para mim. Nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Então preste atenção numa coisa. Ele é a essência de tudo que é visível, de tudo que é concreto, de tudo que é palpável, de tudo que é material, o tempo, o espaço, tudo foi criado a partir dele, tudo foi criado nele. Mas também as coisas invisíveis. O mundo espiritual, aquilo que é intangível, aquilo que é imaterial, aquilo que existe para além do tempo, para além da linearidade, para além do espaço-tempo, aquilo que não pode ser tocado pelas ferramentas da nossa ciência, que nenhuma epistemologia científica pode conseguir sistematizar, verbalizar. E Paulo aqui ressalta os poderes celestiais, que Paulo chama de tronos, se referindo aos poderes celestes. E depois ele fala das classes angelicais, dizendo principados, potestades, soberanias. Tudo isso são designações de anjos. E deixa eu abrir um parêntese aqui, e na verdade apenas concordando com João Calvino. Calvino diz, se alguém quiser pegar este versículo para fazer anatomia de anjos, sabe? Porque este verso é um prato cheio na mão do pessoal que estuda angiologia, o que são tronos, o que são soberanias, o que são principados, o que são potestades, e a galera virou cadeira de mestrado, eu sou mestre em angiologia. Paulo fala um versículo e usa essas palavras sem nenhum interesse em fazer anatomia dos anjos, em fazer angiologia, em fazer uma dogmática das forças celestiais. A única coisa que ele está interessado é dizer que todas as forças do universo, todos os poderes do universo, por mais que tenham a sua glória, por mais que sejam grandes, por mais que sejam soberanias, por mais que sejam tronos, por mais que sejam principados, por mais que sejam potestades, ou seja, que vem de poder, nada disso está acima daquele que está sobre todos, de quem tudo existe e de quem tudo emana. Jesus é aquele cuja glória não se divide com ninguém. Todas as criaturas do mundo, visível e invisível, estão subordinadas e se destinam à sua glória.
Os anjos louvam ao seu nome, os tronos, eles se dobram e lançam diante dele a sua coroa, e dizem santo, 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 e rendem a Cristo toda a honra e toda a glória devida ao seu nome. Louvado seja o nome eterno. Há um mundo espiritual, e ele é real. Mas ele está rendido à soberania de Cristo. E é por isso que tem gente que acha, ou melhor dizendo, e é estranho que tem gente que acha que haja adversários à altura de Cristo neste mundo espiritual. E que temem o mundo espiritual. Irmãos, ninguém tem paridade de poder, honra e glória a Cristo. Então eu vejo muitas vezes o pessoal, estranho, né? Então eu vejo o pessoal muitas vezes fazendo, nossa, o diabo, sabe o que a Bíblia diz? Quando o Senhor voltar, quanto tempo vai durar a luta dele para derrotar os exércitos de Satanás? O tempo dele soprar e os aniquilar com o sopro da sua boca. Quando Deus cria tronos, principados, soberanias e potestades para a sua glória, ainda que eles tenham glória, luminosidade, poder, Deus não perde a sua honra, a sua glória e a sua majestade. Ele está acima de tudo e acima de todos. Vamos voltar ao texto do verso 16? Terceira coisa. Verso 16 e 17. Antes de lermos, o que é que diz Romanos 11, 36? Porque dele... Então nós falamos dele, de que tudo foi criado a partir dele. Agora nós vamos para a segunda expressão de Paulo. Porque dele, por ele. E diz assim: pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Olha aí, leia junto comigo. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Lê esse finalzinho. Nele, tudo foi criado por ele, porque nele tudo subsiste. Tudo subsiste em Deus. A sua vida subsiste em Deus. A vida de qualquer pessoa subsiste em Cristo. É Ele que sustenta toda a vida. Por isso que toda a vida deve ser amada. Por isso que para o cristão, a defesa de qualquer apologia de morte não cabe. Por isso que por cristão toda a vida é valorosa, por pior que pareça. Porque tudo subsiste nele e por ele. Tudo é sustentado pela sua presença. O mundo material e o mundo imaterial, tudo só existe porque ele assim permite. E você vive sobre esta consciência de que ele é o centro de tudo que acontece na sua vida? O Salmo 104, é muito lindo esse Salmo. No verso 27 ele diz assim: todos esperam em ti, que tu lhes dê o seu sustento em tempo oportuno. Dando-lhes tu, eles recolhem. Abres as tuas mãos e eles se fartam de bens. Mas se tu virares o rosto, eles enlouquecem. E se tu tirares deles o fôlego, eles morrem e voltam ao pó. Meu irmão e minha irmã, minha irmã, não há um fragmento, não há um segundo, não há nada neste mundo que não esteja sustentado por ele, que não pertença a ele. E tem gente que acha e diz por aí que esse mundo é do diabo, que pertence a ele. Este mundo pertence ao Senhor. Abraham Kuyper, um grande teólogo, tem uma frase linda quando ele diz assim: não há 1 centímetro quadrado neste mundo, em todo o domínio da existência humana, sobre o qual Cristo não possa dizer e não clame: é meu. Aleluia. Pertence a mim.
O mundo jaz no maligno, pastor. O mundo jaz. Jaz é uma palavra que se refere a ter morrido. O mundo caiu e morreu no maligno, no pecado. E esse maligno não é o diabo. O maligno é da malignidade. O mundo está morto na malignidade. Mas o mundo pertence ao Senhor. A arte e a beleza são dele. E eu fico tão chateado quando eu vejo a religião demonizando tudo, sabe? E colocando selo de propriedade para o diabo. O diabo distorce, o diabo corrompe. Mas tudo pertence ao Senhor. Não há um centímetro quadrado deste mundo de coisas que existam e que não tenham sido criadas para a glória de Deus. E se elas têm sido usadas de forma distorcida para outra finalidade, cabe a mim e a você fazer com que tudo seja destinado à glória dele, à glória eterna. Que a sua música, Fred, onde você cante, o que você cante, não seja outra coisa que não possa glorificar e levar beleza e arte, e levar paz, alegria, sensibilidade, emoção às pessoas, e isso aponta para Deus. Tudo é para a glória dele. E o sentido do shabat, irmão, sabe, o sábado, não é você guardar um dia para descansar, ou separar um dia para vir para a igreja, não. O sentido do sabá é você parar um momento da vida para contemplar como Deus cuida de tudo. É o que está escrito no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, que diz assim: por que estáis ansiosos, com o que haveis de comer, com o que haveis de vestir? Olhai as aves dos céus, olhar os lírios, eles não tecem, eles não trabalham, as aves não plantam, não ajuntam em celeiros, mas elas têm o seu sustento. Se Deus assim cuida. E o que é o sabá? O sabá é Deus dizendo: você que todos os dias vive dizendo, eu preciso trabalhar para ganhar dinheiro, eu preciso trabalhar para comer, eu preciso trabalhar para me vestir, é preciso que você pare um dia, cesse o seu trabalho para dizer, é Deus que cuida de mim. Isso é o sábado, isso é o domingo, ou seja, qualquer dia sagrado que você separe. O ano sabático era um ano onde o Senhor dizia para o povo: durante 6 anos vocês vão plantar e vão colher, vão plantar e vão colher, vão plantar e vão colher, mas no 7º ano vocês vão parar, vão deixar a terra quieta e vocês vão assistir a terra frutificar, mercê da minha graça, mercê da minha provisão, para que vocês lembrem que sou eu que faço a comida chegar no teu prato. Você vive sob esta perspectiva de que tudo que você tem, tudo que você é, emana da graça de Deus. De que é por Ele todas as coisas. Que nele tudo subsiste. E eu acho que é tão arrogante quando a gente diz assim: é meu, porque eu conquistei com o suor do meu trabalho. Eu quero completar essa frase: com o suor de um trabalho que só foi possível porque ao acordar de manhã, Deus permitiu que você, mais uma vez, inspirasse o fôlego de vida. Eu plantei, eu arei a terra, eu joguei a semente, mas Paulo diz, mas é Deus que faz ela crescer. Porque este poder ninguém tem. O Salmo 127 não está aí na projeção não precisa botar não. O que diz do Salmo 127? O Salmo 127 diz assim, que o Senhor, que é em vão guardar a cidade se o Senhor não a guardar. É em vão tentar construir uma casa se o Senhor não a edificar. Porque o Senhor dá aos seus filhos enquanto eles dormem. Será inútil, vaidade, prepotência você acreditar que você se alimenta com o suor do seu trabalho. Aqueles que aprenderam o significado do Shabat, eles sabem que enquanto dormem, é que a semente nasce. É o Senhor que cuida de você.
Sua vida tem que ser dele. A sua vida tem que ser para ele. Agora eu quero que você lembre de uma última coisinha desse argumento. Ele sustenta as coisas visíveis, mas ele também sustenta as coisas invisíveis. E o que acontece, irmãos, é que se o homem não entender que ele tanto se alimenta do alimento que ele planta, mas que ele também precisa alimentar a sua alma daquilo que é não concreto. Eu gosto daquela canção, já que eu falei de música popular, né? Que diz assim: você tem fome de quê? Você tem sede de quê? Eu gosto de um outro trecho, quando diz: a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. Porque a gente não alimenta só o corpo, a gente também alimenta a alma. E é o Senhor que tanto sustém o pão da sua mesa, mas Ele também quer suprir a sua necessidade espiritual. E talvez você esteja trabalhando muito pelo sustento material e esteja esquecendo que a sua alma pode estar definhando de fome de Deus. E o homem natural, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, apenas o verso 14, vou correr por cada hora. O homem natural não aceita as coisas do Espírito, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Sabe o que significa, irmãos? Que tem gente por aí, cheio de sabedoria, cheio de conhecimento, cheio de tecnologia, cheio de intelecto, cheio de informação, mas que negligencia o fato de que há uma abrangência espiritual que circunscreve a sua vida, e você está ligado, está atento a isso, que você precisa tratar da sua espiritualidade, alimentá-la, desenvolvê-la, porque Deus está fazendo com que ela seja sustentada pela glória do seu poder. Mas tanto quanto Ele dá crescimento à semente que você planta, Ele também dará crescimento às sementes espirituais que você plantar. Tanto quanto as sementes não nascem sem que você plante, ainda que seja Deus que deu o crescimento, a sua vida espiritual também não será alimentada se você não buscar o alimento que vem das mãos do Senhor. E que você precisa trazer Jesus para esta centralidade da sua vida. A minha vida precisa entender que a minha espiritualidade e o meu relacionamento com Cristo está no centro da felicidade, da minha paz, do meu bem-estar. E longe de querer culpar o diabo por todas as facetas da vida, por todos os infortúnios da nossa existência, mas por outro lado, irmãos, tem muita gente que não está se dando conta, que está se esforçando, que está trabalhando, que está batalhando, que está correndo atrás, que está fazendo tudo certo, que está se empenhando, que está planejando, que está executando, que está agindo com excelência, e a sua vida continua agarrada, travada, continua dando tudo para trás, e você não está se dando conta que o que está errado não tem a ver com o mundo visível, mas com as realidades invisíveis que você negligencia, que você não trata com prioridade, que você não traz Jesus para o centro dos seus planos, dos seus projetos, porque a sua existência não é apenas o planejamento estratégico das suas demandas de vida, mas tem a ver com o alicerce espiritual que está suportando e sustentando tudo que você sonha e tudo que você deseja. E se Jesus não estiver no centro dos teus planos, como base espiritual de todas as coisas, será vazio. Você vai conquistar dinheiro, alegria, poder, glória, proezas, vitórias, alvos atingidos, poder conquistado, prazer consumado, vitórias alcançadas, e continuará com um senso de que nada está bem. Por quê? Porque a alma estará vazia, a alma estará faminta. Porque se Jesus é o propósito da sua vida, você só encontrará sentido nele. E esta é a última coisa, para a gente terminar. Versículo 16 de novo. Pois nele foram criadas todas as coisas,
nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele, e a última coisa é e para ele. Romanos 11:36, dele, por ele, para ele. Tudo foi criado por meio dele e para ele, é o que diz o final do verso 16. O que significa que se tudo foi criado para ele, qualquer coisa que não esteja convergindo nele, não trará sentido para a sua vida. Tudo procede dele, subsiste nele, é sustentado por ele, é viabilizado pelo seu sacrifício, mas também tudo deve redundar nele, tudo deve voltar-se para ele, e tudo deve convergir nele, completar-se nele e se consumar nele. Se este ciclo da origem da sua vida, da caminhada da sua vida e do propósito da sua vida não estiver completo com Cristo no centro, não haverá felicidade, não haverá vida plena. Se essas três dimensões de Cristo não estiverem conduzindo a sua vida, que você veio dele, que você existe sustentado por ele, e que tudo que você fizer tem que ser para ele, não há vida plena. É isso que significa crer que Jesus é o centro. Porque se tudo só encontra significado nele, nada do que você fizer trará felicidade, porque nada estará atingindo o propósito. Nada. Você vai estabelecer o seu plano e vai realizá-lo, e continuará infeliz. Você vai construir as suas estratégias e vai cumpri-las, e continuará frustrado. Você terá sonhos e irá consumá-los. Você terá desejos e irá satisfazê-los. E continuará vazio, perdido, sem propósito, se não entender que prazeres, sonhos, realizações e vitórias que não apontem para a glória de Cristo não trarão significado para a sua vida. Nada traz sentido de realização a uma vida sem Cristo no centro. Se Ele não for o começo, o meio e o fim, tudo estará fora de órbita. E o que eu vejo no mundo, e o que eu vejo aí sim, na distorção das artes, da linguagem, da poesia, que hoje, que eu nem sei se eu consigo chamar muita coisa de poesia, é um mundo de almas vazias, insaciáveis, perdidos em sentimentos e vontades, perdidos atrás de desejos, corações que são como um buraco negro, que vão absorvendo e absorvendo como um sanguessuga, e nunca se completam e nunca se satisfazem. E olha, o que eu vou dizer aqui, preste atenção, você que está me ouvindo de casa, porque isso é muito sério. O que eu vou dizer aqui, não quero dizer, já estamos terminando, como julgamento, ou com qualquer tipo de preconceito, sobre qualquer coisa, ou sobre quem quer que viva debaixo de qualquer condição. Me entenda com o que eu quero dizer. E ainda que eu pudesse me manifestar a respeito das nossas convicções de fé, mas não é isso que eu quero fazer. O que eu quero dizer é que como nada dá significado a uma vida que está sem Cristo no centro, as pessoas elas vão se abrindo para experimentar tudo e experimentar todos sem limites. E aí mergulham em qualquer experiência de prazer. E a sexualidade, inclusive, está no centro desta sede insaciável. Seja do ponto de vista hétero, ou seja do ponto de vista homossexual. A sexualidade virou um termômetro dessa distopia, dessa loucura, destas vidas sedentas e perdidas. Porque as suas pulsões, ou seja, os seus desejos, a sua libido, está desconectada do significado da sua alma, da sua identidade. Está desconectado da sua essência. E as pessoas não sabem quem são, o que são.
E passam a viver tentando experimentar qualquer possibilidade. Por que que o mundo é tão relativo? Por que que tudo pode? Por que que agora não importa se eu sou homem, sou mulher? Não importa se eu sou... agora a coisa vai ficando cada vez mais sofisticada, né? É bi, é tri, é tetra, é pan. Não importa mais agora o amor. Agora tem que ser o poliamor. E eu estou falando, veja, de distorções da hétero e da homossexualidade. Não basta o amor, porque já não sacia um amor, o parceiro. Tem que ser uma homenagem, tem que ter experiência, tem que trazer novidade, porque nada mais tem trazido ao homem a realização de ser. Por quê? Porque Cristo não está no centro da sua vida. E quando Jesus está fora do centro da sua vida, você vai viver desesperado tentando encontrar um significado para ela, um propósito, um senso de pertencimento. E aí você vai começar a se autodenominar um monte de coisa. E quando eu vejo alguém dizendo assim, não, na verdade, eu não gosto de rótulos, porque eu não gosto de me definir como alguma coisa, porque eu estou aberto, o que eu vejo uma pessoa que está dizendo, eu não sei quem eu sou, eu não sei o que me traz felicidade, eu não sei o que me realiza, eu não sei o que me dá prazer, deixa eu ser tudo, tentar tudo, experimentar tudo, porque em algum momento, juntando isso tudo, talvez eu me ache. O que falta a você é Cristo no centro da sua vida. E eu repito, eu não estou emitindo aqui um juízo de valor, de mérito, sobre quem seja qualquer coisa. Eu estou falando que quem não sabendo quem é, se perde nesta tentativa louca de achar-se. E é o que Cristo diz, quem quer desesperadamente encontrar a vida, pode acabar perdendo-a. Mas quem perder a vida, para me colocar no centro da sua existência, vai encontrar a vida verdadeira. E aí, meu irmão, se Jesus estiver no centro da sua vida, da realidade do teu ser, a questão não é que rótulo desse mundo doido você vai usar, é que você vai saber que é isto que eu sou, e eu serei livre em Jesus para ser o que eu sou, e eu não vou viver atrás de prazeres loucos para tentar me encontrar, porque Jesus preenche todo o meu ser. E aí talvez seja possível que o mundo volte na simplicidade de um amor, se encontrar, e não viver, repito, como um buraco negro, que vive tentando encher-se do que nada pode enchê-lo. Coloca Jesus no centro da sua vida, viu? Pare de viver sem saber que tudo procede dele, que tudo é sustentado por ele, e que tudo deve ser destinado para ele. Se esta tríade não se cumprir em você, você será alguém vazio, sem significado e sem sentido. Feche teus olhos. Ore, fale com Ele. Diga, Senhor, seja o centro da minha vida. Senhor, seja o centro da minha história. Eu não quero ser o teu centro. Eu quero que o Senhor seja o meu centro. Eu não quero que o Senhor me ajude a realizar os meus desejos. Eu quero que o Senhor seja o meu maior desejo. Eu não quero que o Senhor me ajude a concretizar os meus sonhos, mas eu quero que os meus sonhos sejam a tua glória, a tua presença, a tua vida, o teu poder. Eu te peço que o Senhor seja o centro da minha vida e de todas as coisas. Pai, muito obrigado por esta manhã, muito obrigado pelo teu povo, que o Senhor despeça a tua igreja em paz.
E que onde quer que a Tua palavra tenha chegado hoje, ó Pai, que ela possa nos despertar para que a gente não viva distraído, para que a gente não viva uma vida centrada em nós mesmos, nos nossos desejos, e que a gente a todo tempo saiba que toda honra e toda glória deve ser dada ao nome de Jesus Cristo, e que Ele é digno de todo louvor e de toda adoração, e que a nossa vida é para Ele. E é por isso que nós estamos aqui, ó Pai, e é por isso que nós abrimos a nossa agenda para o reino de Deus, porque nós estamos comprometidos em não viver apenas a nossa vida sem nos perguntar o que o Senhor deseja de nós. E que cada pessoa possa encontrar o propósito, o significado, a sua identidade em Jesus, porque é Ele, Jesus Cristo, que tem na sua mão a pedrinha branca, onde está escrito o nosso nome. Aquele nome que nós só encontraremos nele, e que ninguém pode nos dizer, e que ninguém pode dar a nós a identidade que o Senhor preparou para nós. E que a gente viva na expectativa de encontrar e de descobrir qual é o nome, Senhor, que está nesta pedrinha branca que está nas Tuas mãos. Eu te agradeço por esta manhã. Despede em paz o Teu povo, no nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém.